Eu e Sebastião vivíamos na fazenda Olho d'Água há 18 anos. Não era nossa a terra, era do patrão, um homem que morava na cidade e aparecia 3 vezes por ano com carro novo e palavras velhas. Mas Sebastião tratava aquele chão como se cada palmo fosse filho dele. Acordava antes do galo, dormia depois da última estrela. Conhecia cada pedra, cada curva do riacho, cada sinal que o céu dava antes da chuva. Era um homem de poucas palavras e muitas mãos. Mãos que eu ainda sinto às vezes quando durmo, uma no meu ombro, a outra segurando a minha, aquele aperto quieto que ele dava quando sabia que eu estava triste e não sabia como perguntar. A gente não tinha muito, mas tinha aquilo. Nosso filho, Lucas, tinha ido embora aos 18 anos. Não brigou, não xingou. Só disse que a roça não era vida para ele. Pegou uma mochila surrada e foi para a cidade grande, atrás de uma ideia que eu nunca entendi direito. Eu deixei ele ir. E fico pensando nisso até hoje. Se eu devia ter segurado, se eu devia ter pedido, se o silêncio que eu tive naquele momento foi coragem ou covardia. Nos primeiros meses, ele ligava de orelhão. Depois foi ficando mais raro. Depois parou. Eu aprendi a não esperar mais o telefone tocar. Aprendi a dobrar aquela dor e guardar num lugar dentro do peito onde a gente coloca as coisas que não aguenta carregar na superfície. Sebastião nunca falou o nome do menino depois que ele foi. Mas eu via. Via no jeito que ele olhava para o horizonte às vezes, sem motivo aparente. Via no silêncio que ficava mais pesado em certas noites. A gente carregava junto, sem precisar falar. Isso também é um jeito de amar. A segunda-feira que mudou tudo, começou normal demais. Sebastião acordou cedo, como sempre. Eu ouvi o barulho dele na cozinha, o copo d'água, a porta rangendo. Fiquei na cama mais 1 minuto, aquele minuto preguiçoso que a gente se permite antes de encarar o dia. Quando levantei, ele já tinha ido para a roça. Não me disse nada diferente. Não me olhou de um jeito estranho. Não deixou recado. Só foi. E quando o sol começou a descer e ele não voltou para o almoço, eu pensei que tinha se atrasado. Quando não voltou para o jantar, eu pensei que tinha ido até a casa do vizinho, seu Raimundo, resolver alguma coisa da cerca. Quando a noite fechou de vez e o silêncio ficou pesado demais, eu peguei o lampião e fui até o terreiro chamar. Ninguém respondeu. Foram 2 homens da fazenda que encontraram ele, no açude, boiando. Eu não vou descrever o que vi quando cheguei lá. Tem coisas que a gente guarda não por querer, mas porque o cérebro tem misericórdia e embaça certas imagens antes que elas destruam tudo. O que eu lembro é do cheiro, da lama, da água parada e de uma coisa que ninguém mais pareceu notar, mas que entrou nos meus olhos e nunca mais saiu. A botina esquerda dele estava fora do pé. Sebastião usava aquelas botas amarradas com 2 nós. Era a mania dele. Dizia que nó simples afrouxa no meio do trabalho. 2 nós, nunca. Eu mesma já tentei desapertar aquela botina um dia que ele tinha dormido sem tirar, e não consegui com as mãos. Mas ali estava, fora do pé, do lado de fora do açude, no seco. Ninguém perguntou nada. Disseram que ele tinha escorregado. Disseram que foi rápido. Disseram essas coisas com o rosto fechado de quem sabe que não deve dizer mais. E eu, Maria, que aprendi desde cedo que mulher pobre que pergunta demais vira problema, fiquei calada. Mas guardei. O enterro foi simples como a vida dele. Vieram alguns vizinhos. Veio o padre de cidade emprestado que não sabia o nome do morto e precisou olhar para o papel 2 vezes. Vieram uns homens de terno que eu nunca tinha visto, que ficaram no fundo do cemitério com o chapéu na mão e cara de negócio resolvido. Eu não chorei na frente de ninguém. Não porque não quisesse, não porque não doesse. Chorei em silêncio, sozinha, depois que todos foram embora e eu fiquei ali sentada na cadeira da sala com o barulho da casa vazia me ensurdecendo aos poucos. Tem um tipo de silêncio que dói mais que grito. É o silêncio de uma casa onde alguém que você amava não está mais. 3 semanas depois, apareceu o documento. Um homem de camisa social, com pasta de couro e cheiro de cidade, bateu na porta de manhã cedo. Educado, sorriso no canto da boca. Disse que era do cartório.
Disse que tinha uns papéis para resolver. Eu deixei ele entrar. Ofereci água, porque é isso que a gente faz. E ele colocou aquelas folhas na minha mesa com o jeito de quem já sabe que a conversa está ganha antes de começar. Eu olhei, li devagar, porque sempre fui de ler devagar, juntando as palavras com cuidado, como quem junta grãos no chão. E quando entendi o que estava escrito, aquela fome que eu falei no começo, aquela que não é do estômago, ela apertou de um jeito que eu senti nos ossos. A fazenda tinha outro dono, um nome que eu tinha ouvido uma vez ou duas, primo distante de alguém, gente que aparece em velório e casamento e some no intervalo. O documento era antigo, carimbado, assinado, com a letra de Sebastião. Eu olhei para aquele papel por muito tempo, e então levantei os olhos para o homem da pasta. Ele ainda sorria, mas os olhos dele não sorriam. Olhos não mentem quando a gente sabe ler. E eu, que passei 18 anos lendo o silêncio de um homem quieto, sabia ler. Uma semana depois, o primo distante chegou na fazenda com 2 homens e um cadeado. Não gritou, não precisou. Só entrou, trocou a fechadura, soltou os cachorros no terreiro e me olhou com aquela paciência fria de quem sabe que tem a lei do lado. Eu saí com uma mala. 18 anos de vida, uma mala. Caminhei até a estrada sem olhar para trás, porque se eu olhasse eu não ia conseguir continuar andando. E enquanto eu caminhava, com o sol na cabeça e a poeira levantando nos meus pés, uma coisa foi crescendo dentro de mim. Não era raiva, ainda não. Era aquela coisa mais perigosa que a raiva. Era a certeza silenciosa de que aquilo não tinha sido acidente e que alguém, em algum lugar, tinha contado com o fato de que eu era só uma mulher pobre, cansada e sozinha, que eu ia engolir, que eu ia aceitar, que eu ia desaparecer. Eles erraram o cálculo. Continua no capítulo 2. A noite em que eu parei de ter medo. Me diz, você já teve que engolir uma dor que parecia grande demais para caber dentro de você? Comenta aqui. Eu quero saber. Continue 03.14. Capítulo 2. A noite em que eu parei de ter medo. O lugar onde eu fui parar não tinha nome bonito. Era um cômodo nos fundos da casa de Dona Conceição, uma senhora viúva que morava a uns 6 quilômetros da fazenda, na beira da estrada de terra que vai dar no município. Ela me ofereceu aquilo por pena, eu acho, ou por aquela solidariedade silenciosa que existe entre mulheres que já perderam demais e aprenderam a reconhecer umas às outras pelo jeito de andar. O cômodo tinha uma janela pequena, uma cama de solteiro com colchão fino demais e uma porta que não fechava direito. De noite, o vento entrava pela fresta e a gente ficava sem saber se era o frio ou o medo que arrepiava. Eu fiz daquilo meu mundo por 47 dias. Contei, cada um deles. Dona Conceição não perguntava muito. Me dava café de manhã, às vezes um prato de comida à tarde e me deixava quieta. Ela entendia que tem dor que não precisa de pergunta, que às vezes a presença basta. Eu ajudava no que podia, varrendo o terreiro, lavando roupa, cozinhando quando ela estava com as juntas inchadas, o que era quase todo dia. Trabalho eu sempre soube fazer. É o que não me faltava. O que me faltava era razão para continuar fazendo. Tem uma coisa que ninguém fala sobre o luto de mulher pobre. Todo mundo fala do luto de quem tem família por perto, quem tem casa para chorar, quem tem o luxo de parar e sentir. O luto de quem não tem é diferente. É um luto que acontece em movimento. Você chora enquanto lava, você sente falta enquanto carrega. Você desmorona por dentro enquanto por fora continua de pé, porque não tem outra opção. Porque tem um fogão que precisa ser aceso, e uma porta que precisa ser varrida, e um dia que não espera por você terminar de sofrer. Eu aprendi a engolir o choro muito cedo na vida. Aprendi que choro de mulher, em certos lugares, é fraqueza que vira alvo. Então, engolia, dobrava a dor, guardava, e seguia. A noite era diferente.
De noite, quando Dona Conceição apagava a luz lá no quarto dela e o silêncio tomava conta da casa, eu ficava deitada naquela cama estreita, olhando para o teto e deixava vir a voz dele. Sebastião não era homem de discurso, não falava bonito, mas tinha umas frases que ele repetia de vez em quando, quase sem querer, como quem fala para si mesmo. Maria, terra boa não some. Pode secar, pode rachar, mas ela volta. Ele falava da roça, mas eu acho que falava de outras coisas também. E era exatamente isso que me perseguia naquelas noites. A certeza de que um homem que falava assim, que pensava assim, que amarrava a botina com 2 nós, porque não confiava em nós simples, não morria por descuido, não escorregava, não afogava, não assim. Foi numa dessas noites, a do 33º dia, que eu parei de tentar esquecer. Não foi uma decisão dramática, não teve voz do céu, nem sonho revelador. Foi só uma coisa pequena. Eu estava deitada, e do nada me lembrei de um detalhe que minha cabeça tinha enterrado junto com ele, por proteção. A botina, fora do pé, no seco, do lado de fora do açude. Eu tinha visto aquilo, e minha cabeça tinha registrado, e depois tinha fechado aquela gaveta, porque era longe demais para eu aguentar chegar. Mas naquela noite, a gaveta abriu sozinha, e eu fiquei deitada pensando, analisando, montando aquilo como quem monta um quebra-cabeça no escuro. Se ele tinha escorregado e caído, a botina ia embora com ele. Se a botina estava fora da água, no seco, amarrada com 2 nós, então ela tinha sido tirada antes. E botina não se tira sozinha. Eu levantei da cama às 2 da manhã. Fui até a janela e fiquei olhando para o escuro do quintal por um tempo que não sei dizer quanto. E então tomei uma decisão. Não foi coragem. Coragem é uma palavra grande demais para o que eu sentia. Era mais uma espécie de cansaço do medo. Um ponto onde o medo fica tão pesado que a gente larga ele no chão porque não aguenta mais carregar. Eu ia voltar pro açude. Saí antes do sol. Deixei um bilhete para Dona Conceição em cima da mesa da cozinha. Não expliquei muito. Só disse que precisava resolver uma coisa e que voltava logo. Que não se preocupasse. Menti nessa última parte. Ou talvez não. Talvez eu realmente acreditasse que ia voltar logo. O caminho até a fazenda eu fiz a pé, porque não tinha outra opção. 6 quilômetros de estrada de terra, com o frio da madrugada grudado na pele e a lua baixa no céu, daquelas luas cansadas de agosto que iluminam mal e deformam as sombras. Eu andei olhando para o chão a maior parte do tempo, não por medo de tropeçar, mas porque olhar para o horizonte naquela hora me fazia sentir pequena demais, e eu precisava me sentir grande o suficiente para o que estava fazendo. Quando a fazenda apareceu lá na frente, eu parei. Fiquei parada na estrada, olhando para as cercas, para o portão, para a casa com a janela apagada. Era cedo demais para ter movimento. Mas eu entrei por uma passagem no mato que eu conhecia, uma abertura na cerca que Sebastião tinha feito anos atrás para passar atalho quando ia verificar o gado. Ele nunca consertou aquele trecho, dizia que era preguiça. Mas eu acho que ele gostava de ter um caminho secreto, um jeito de aparecer e sumir sem que ninguém soubesse. Eu passei por ali agachada, devagar, com o coração batendo mais alto do que eu queria. Do outro lado, o mato escuro, o cheiro de terra úmida, o barulho dos grilos diminuindo conforme eu avançava, como se eles também quisessem ficar quietos. E lá na frente, o açude. A água estava quieta. De uma quietude estranha, densa, como essas águas que ficam paradas tempo demais e começam a carregar peso. O céu ainda estava escuro, mas com aquela claridade mole que vem antes do sol, que não ilumina direito, mas tira o breu. Eu conseguia enxergar a margem, o barro escuro, os arbustos na beira. Cheguei perto devagar, e foi ali que eu vi. Uma parte do barranco estava diferente, revirada. O barro tinha marcas de mexido recente, daquele jeito que a terra fica quando alguém trabalhou nela com pressa, sem se preocupar em nivelar direito. Do tipo de marca que a chuva vai apagar em pouco tempo, mas que ali ainda estava fresca o suficiente para ser vista por olhos que sabiam o que procurar. Eu tinha passado 18 anos num lugar assim.
Sabia quando a terra tinha sido tocada. Ajoelhei no barro. Molhei o joelho, a mão, não liguei. Comecei a escavar com os dedos, devagar, com cuidado, feito quem procura algo que pode quebrar. A terra estava fofa nos primeiros centímetros, mais dura logo abaixo. E então meus dedos tocaram em algo. Algo firme, de couro. Eu puxei devagar, e quando ela saiu da terra, aquela botina velha, manchada de lama, com o cadarço ainda amarrado em 2 nós, eu precisei sentar no barro, porque as pernas não me sustentaram. Era dele. Eu reconhecia cada detalhe. O solado gasto do lado de fora, porque ele tinha um jeito de andar que jogava o peso para fora. O pequeno corte no couro perto do tornozelo que eu mesma tinha remendado com linha grossa numa tarde de chuva. Era a botina esquerda, a mesma que eu tinha visto fora do pé naquela noite. Minhas mãos tremiam tanto que eu precisei apertar a botina forte, encostar ela no peito, respirar fundo 3 vezes antes de conseguir continuar. Depois, eu virei ela de cabeça para baixo e alguma coisa caiu no meu colo. Um embrulho. Plástico grosso, amarrado com arame, daquele jeito cuidadoso de quem conhece chuva e sabe que água encontra qualquer fresta. Eu demorei para abrir, não porque não conseguia, mas porque naquele segundo eu entendi, com uma clareza que doeu como faca, que aquilo tinha sido colocado ali de propósito, que aquelas mãos que eu ainda sentia no meu ombro de noite, aquelas mãos que amarravam botina com 2 nós, tinham feito aquilo, sabendo que podia ser a última coisa que faziam. Ele tinha se preparado. Ele tinha sabido que podia morrer. E mesmo assim tinha ido. E tinha pensado em mim. Eu abri o embrulho com os dentes e os dedos, ali, sentada no barro frio, com o açude quieto na minha frente e o céu começando a clarear lá longe. Dentro tinha um papel, dobrado em 4, escrito a lápis, com aquela letra grande e torta de quem aprendeu a escrever tarde, letra de homem que segurava mais enxada do que caneta. Eu precisei piscar 2 vezes para conseguir focar, e então li. Maria, se você está lendo isso é porque aconteceu o que eu temia. O documento é falso. A assinatura não é minha. Procura Tonho Meia-Lua. Ele viu tudo, não vai sozinha, tem gente grande envolvida. Me perdoa por não ter te contado antes. Eu te amei todos os dias. Sebastião. Eu não gritei, não tinha grito para aquilo. Fiquei olhando para o papel por um tempo que não sei medir. O sol estava nascendo lá longe, jogando uma luz laranja fraca nas beiradas do açude, e os pássaros começavam a barulhar no mato, alheios a tudo, como o pássaro é. E eu ali, sentada no barro com aquele papel nas mãos, e 18 anos de amor e perda e silêncio e resistência, todos ao mesmo tempo dentro do peito. Foi quando eu ouvi um barulho no mato, seco, próximo, passos. Eu levantei num reflexo, guardei o papel dentro do sutiã, apertado contra o peito, e fiquei imóvel, escutando. O mato mexeu. Uma vez. Parou. O silêncio que veio depois foi um silêncio diferente do anterior. Era um silêncio com consciência, com intenção. O silêncio de algo que também estava escutando. Eu não respirei por um tempo que pareceu longo demais. E então, o barulho foi embora, devagar, afastando, como quem decide esperar um momento melhor. Eu fiquei parada ainda por mais 1 minuto. Depois peguei a botina, coloquei dentro da blusa junto com o papel e saí por onde tinha entrado. Agachada, rápida, sem olhar para trás, mas com uma coisa diferente do que eu tinha chegado, porque eu tinha chegado ali com dúvida, e eu saí com certeza. Meu marido não tinha escorregado, meu marido não tinha caído, meu marido tinha sido morto, e alguém tinha contado que eu, Maria, mulher pobre, cansada e sozinha, ia aceitar a versão que colocassem na minha frente. Eles não me conheciam. Ou talvez me conhecessem, mas tivessem esquecido de uma coisa importante, que a mulher que aprende a engolir o choro não esquece, ela guarda. E chega uma hora que ela para de engolir. Continua, no capítulo 3, o homem que viu tudo. Você já encontrou uma verdade que mudou tudo de uma vez só?
Comenta aqui. Continue 0334, capítulo 3. O homem que viu tudo. Tonho. Meia-lua. Não era um homem fácil de encontrar. E quando a gente descobre o porquê, entende que não era por acaso. Eu soube do apelido antes de saber o nome de verdade. Na região, apelido cola mais que certidão. Homem pode trocar de nome, mas não troca de apelido. E Tonho Meia-Lua carregava o dele desde criança, porque nasceu numa noite de lua minguante e a mãe dele, que era mulher de crendice e sabedoria, disse que filho nascido assim vive sempre na metade das coisas, nem dentro nem fora, nem aqui nem lá. Ela não sabia o quanto estava certa. Voltei para casa de Dona Conceição, com o sol já alto e a blusa suja de barro até a cintura. Ela me olhou da varanda sem dizer nada quando eu entrei pelo portão. Só aquele olhar de mulher velha que já viu coisa demais para se espantar com lama em roupa de manhã cedo. Me deu um pano molhado e um copo de café. Eu me limpei, bebi o café em pé na cozinha e então sentei na cadeira de palha que ficava do lado da janela, a mesma que eu usava quando precisava pensar, e contei para ela. Não tudo, mas o suficiente. Contei sobre o papel, sobre o nome. Perguntei se ela conhecia Tonho Meia-Lua. Ela ficou quieta por um tempo que me deixou desconfortável. Depois disse, com a voz baixa de quem fala de coisa que preferia não falar, conheço, todo mundo por aqui conhece, mas ele sumiu logo depois que seu Sebastião morreu. Dizem que foi para a cidade, outros dizem que ele não foi para a cidade coisa nenhuma. Ela parou. Eu esperei. Tem gente que diz que ele está escondido, Maria, com medo. E gente com medo desse tamanho não some por pouca coisa. Fiquei 2 dias juntando informação. Conversei com quem eu podia sem levantar suspeita. Não era difícil. Mulher invisível tem esse privilégio amargo. Ninguém presta atenção no que ela pergunta. Eu era só a viúva do Sebastião, aquela coitada que perdeu tudo. Podia perguntar, podia escutar, podia estar em qualquer conversa porque ninguém me via como ameaça. Fui ao mercadinho do seu Zé Barroso, onde os homens se encontravam de tarde para comprar fiado e trocar história. Fui à farmácia, onde as mulheres esperavam na fila e falavam enquanto esperavam. Fui à beira da estrada, onde os meninos jogavam bola de tarde e sabiam de tudo que acontecia nos arredores, porque menino vê o que adulto não vê. E fui juntando, fragmento por fragmento, como se junta milho depois da chuva. Tonho Meia-Lua tinha trabalhado na fazenda Olho d'Água por quase 3 anos. Peão de confiança, um desses homens que aparecem, trabalham sem reclamar, não se metem em política de fazenda e fazem o serviço melhor que qualquer outro. Sebastião gostava dele. Eu lembrava do nome agora, vagamente, de conversas de jantar onde meu marido mencionava o trabalho do dia. Ele tinha sumido de uma semana para outra, logo depois do enterro, sem aviso, sem pegar o que tinha para receber. Deixou uma mochila no alojamento, umas roupas, um par de sandálias. Gente que deixa sandália para trás não foi embora de livre vontade. Gente que deixa sandália para trás foi embora correndo. A pista mais concreta veio de onde eu menos esperava, da menina da farmácia. 18 anos, cabelo preso, unhas pintadas de vermelho que já estava descascando. Ela me olhou quando eu entrei e reconheceu logo, com aquele olhar rápido de quem mora em lugar pequeno e sabe a história de todo mundo. Disse que sentia muito pelo Sebastião. Eu agradeci. Fiz a pergunta de passagem, quase sem querer, enquanto ela procurava o remédio na prateleira. Perguntei se ela por acaso sabia de algum Tonho que tinha trabalhado na Olho d'Água. Ela parou. Aquela pausa de meio segundo que vale mais que 10 minutos de conversa. Depois, continuou procurando na prateleira e disse, sem me olhar, meu primo disse que viu um homem parecido com a descrição morando num rancho abandonado perto do Riacho das Pedras, lá para cima, mas disse que o homem pediu para não falar para ninguém. Ela me entregou o remédio. Nossos olhos se encontraram. E ela disse mais baixo ainda, quase sem mover os lábios, mas meu primo não me disse isso para eu guardar segredo com quem precisa saber. O Riacho das Pedras ficava a quase 4 horas de caminhada.
Dona Conceição tentou me dissuadir. Disse que eu estava magra demais, cansada demais, que aquilo era perigoso demais. Usou a palavra demais muitas vezes naquela conversa. Eu ouvi tudo com respeito e fui assim mesmo. Ela sabia que eu ia. Por isso, quando eu estava saindo, ela apareceu com uma sacola de pano. Dentro tinha um pedaço de rapadura, uns biscoitos, uma garrafa d'água e um facão pequeno enrolado num pano de prato. Não disse nada, só colocou a sacola na minha mão. Eu olhei para ela e ela olhou para mim, e naquele olhar tinha tudo que mulher transmite para outra mulher quando não tem mais palavras que bastem. O caminho foi longo e ingrato. Estrada de terra que virava trilha, que virava mata fechada. Sol que às vezes batia de frente e às vezes sumia atrás das nuvens e deixava aquele calor abafado de temporal que não vem. Meu sapato velho, que começou a desgrudar na sola depois da 2ª hora, e eu andando com ele amarrado com um pedaço de galho fino. Mas eu fui. Porque quando a gente tem um papel escrito pela mão de quem amou a vida inteira, guardado dentro do sutiã, colado no peito, perto do coração, a gente encontra força em lugares que antes pareciam vazios. O rancho apareceu no final da tarde. Era pouca coisa. 4 paredes de pau a pique, telhado de palha com buraco no canto, uma porta que era mais um pedaço de compensado encostado do que uma porta de verdade. Rodeado de mato alto, escondido entre 2 pedras grandes, como se a natureza tivesse construído aquilo de propósito para proteger, ou para esconder. Eu parei a uns 30 metros e fiquei parada, olhando, escutando. Tinha fumaça saindo do telhado. Fina, quase transparente. Foguinho de cozinhar. Tinha alguém. Eu me aproximei devagar, sem esconder que estava chegando. Aprendi desde cedo que não tem nada mais assustador do que alguém que chega sem ser ouvido. Se aquele homem estava com medo, eu não queria chegar feito ameaça. Quando eu estava a uns 10 metros, parei e falei em voz alta. Eu sou Maria, mulher do Sebastião da fazenda Olho d'Água. Não vim te fazer mal. Vim porque ele me mandou. Silêncio. O pedaço de compensado não se mexeu. Eu esperava. Sou boa em esperar. A vida me ensinou isso. Depois de um tempo que pareceu longo demais, a porta abriu. Tonho Meia-Lua era mais novo do que eu imaginava. 30 e poucos anos, talvez. Magro de um jeito que não era natural, desse magro de quem não está comendo direito faz semanas. Barba por fazer. Olhos fundos, uma expressão no rosto que eu reconheci na hora porque já vi aquela expressão no espelho. Era o olhar de quem está cansado de ter medo. Ele me olhou por um longo segundo. Depois recuou um passo e deixou a porta aberta. Eu entrei. O rancho por dentro era mais limpo do que parecia por fora. Uma esteira no chão que servia de cama. Uma panelinha preta no fogo com algo que cheirava a feijão aguado. Uma mochila encostada na parede com os zíperes todos fechados, do jeito de quem precisa estar pronto para sair a qualquer momento. E numa das paredes, presas com pequenos pregos, algumas folhas de papel. Eu olhei para elas, mas ele ficou na minha frente antes que eu pudesse ver direito. Como você me achou? A voz era rouca, de quem fala pouco. Não importa como, importa o que eu trouxe. Eu tirei o papel de dentro da blusa. Ele estava amassado, um pouco úmido do suor do caminho, mas a letra ainda estava legível. Coloquei na mão dele. Tonho Meia-Lua leu aquele papel 3 vezes. Eu contei. Na 3ª vez, ele sentou no chão devagar, como se as pernas tivessem cedido por conta própria. Ficou com o papel nas mãos e os olhos parados num ponto do chão que não tinha nada. Daquele jeito de quem está vendo outra coisa, uma cena que está guardada atrás dos olhos. Quando ele levantou o rosto para mim, tinha uma coisa diferente nele. Não era mais só medo, era alívio. O alívio estranho e doloroso de quem carregou um segredo pesado demais por tempo demais e finalmente encontrou alguém para dividir. Eu vi tudo, Dona Maria, ele falou baixo, mas firme. Eu vi tudo e fui embora porque pensei que se eu ficasse eu ia morrer também. Mas fui embora e fiquei morrendo de outro jeito todo dia desde então. Ele me contou.
sentado no chão do rancho, com a panelinha borbulhando baixinho e a tarde escurecendo lá fora, ele me contou. Naquela noite, a noite da segunda-feira, ele estava no mato, perto do açude, fazendo o que ninguém devia saber que ele fazia, procurando sinais de uma onça que estava atacando o gado. Sebastião tinha pedido para ele verificar discretamente, sem alarmar ninguém. Por isso ele estava lá. Por isso ninguém sabia que ele estava lá. Por isso ele viu. Sebastião chegou ao açude por volta das 10 da noite. Não estava sozinho para sempre, mas chegou sozinho. Tinha algo nas mãos, uma pasta, daquelas de plástico duro que a gente usa para guardar documento importante. Ficou esperando. 15 minutos depois, chegaram 2 homens. Um era estranho, da cidade, de terno mesmo naquele calor. O outro era da região. Tonho conhecia o rosto, mas demorou para colocar o nome. Quando colocou, o nome ficou parado na garganta como espinho. Era Dirceu, primo do patrão antigo. O mesmo que tinha chegado com o documento carimbado 3 semanas depois do enterro. Houve conversa primeiro. Tonho não ouvia tudo. Estava longe demais para pegar as palavras, mas via os gestos. E gesto fala às vezes mais alto que palavra. Sebastião mostrou algo da pasta. O homem de terno recuou. Dirceu deu um passo à frente. A voz de Sebastião subiu. Tonho ouviu um fragmento arrastado pelo vento. Não vou assinar. Não existe documento nenhum. Eu sei o que vocês fizeram. O homem de terno olhou para o Dirceu. Dirceu olhou para o homem de terno. E ali, naquela troca de olhar que durou meio segundo, o destino de Sebastião foi decidido. Tonho parou de falar nesse ponto. Ficou olhando para o chão de novo. Eu não apressei. Sabia que tinha coisa que precisa do seu tempo para ser dita. Coisa que ficou guardada tempo demais, machuca mais quando sai rápido. Esperei. E ele continuou. Dirceu agarrou Sebastião por trás. O homem de terno pegou a pasta. Houve luta. Sebastião era forte, mais forte do que o tamanho sugeria. Daquele forte de homem que trabalhou a vida inteira. Ele se soltou uma vez. Gritou. Tonho disse que o grito dele foi o som mais desesperado que já ouviu. Não de dor, mas de raiva, de injustiça. Daquele grito de quem sabe que tem razão e está sendo engolido mesmo assim. Mas eram 2. E Sebastião era um. Dominaram ele perto da beira. E jogaram. Tonho fechou os olhos quando chegou nessa parte. Eu precisei morder o lábio por dentro com força, com tanta força, que provou sangue, para não deixar o choro sair. Porque se eu começasse a chorar ali, eu não ia parar. E eu precisava escutar, precisava de cada detalhe. Devia isso ao homem que amarrava botina com 2 nós e tinha pensado em mim até o último momento. Eu queria ter pulado, queria ter gritado. A voz de Tonho quebrou. Mas eu travei. Deus me perdoe, eu travei. Fiquei parado no mato como um covarde, enquanto ele não terminou a frase. Não precisava. Eu coloquei a mão no ombro dele. Foi o gesto mais difícil que eu fiz em muito tempo, porque exigiu de mim uma generosidade que eu não sabia se ainda tinha. Mas eu coloquei. Você não é covarde, eu disse. E acreditei quando disse. Você é um homem vivo. E agora você vai me ajudar a fazer com que ele não tenha morrido por nada. Ele me mostrou o que tinha nas folhas pregadas na parede. Ele também tinha estado juntando, com medo, escondido, mas juntando, datas, nomes, lugares. O esquema que Sebastião tinha descoberto antes de morrer era maior do que eu imaginava. Fraude de terra. Mas não só. Documentos falsificados em série. Fazendas griladas, famílias expulsas, algumas pelo mesmo método que me expulsaram, outras de formas que eu prefiro não detalhar. Uma rede que envolvia cartório, um advogado da cidade, 2 funcionários do registro de imóveis e pelo menos um nome que eu reconheci porque era nome de gente que aparecia em jornal e em campanha política. Sebastião tinha descoberto por acidente. Tinha encontrado um documento errado num lugar errado, na época em que o patrão antigo tinha pedido para ele fazer um serviço interno na sede da fazenda. E ao invés de ignorar, porque era o tipo de homem que não conseguia ignorar injustiça, ele foi fundo. E quando foi fundo,
Encontrou lama até o pescoço. Eu fiquei no rancho naquela noite. Tonho fez o feijão aguado para nós dois e a gente comeu em silêncio. Daquele silêncio que não é vazio, é cheio de coisa que não precisa mais de palavra, porque já foi dita. Depois que ele dormiu, eu fiquei acordada olhando para o teto de palha com o papel do Sebastião na mão. Eu te amei todos os dias. Eu também. Cada um deles, até os difíceis, especialmente os difíceis. De manhã, quando o sol ainda estava nascendo e o riacho lá fora fazia aquele barulho limpo de água correndo sobre pedra, eu tomei a decisão que mudaria tudo. Não era mais só sobre a fazenda. Não era mais só sobre mim. Era sobre cada família que tinha perdido terra. Era sobre cada documento falso. Era sobre cada homem de terno que tinha olhado para alguém como eu e calculado que a gente ia aceitar. Ia aceitar porque era pobre, porque era sem estudo, porque era mulher, porque era sozinha, porque não tinha quem olhasse por nós. Eu olhei para o Tonho, que estava acordando na esteira, com o rosto ainda carregado de culpa e medo, e eu disse: levanta, você vai me contar tudo de novo, e dessa vez eu vou escrever cada palavra. Ele me olhou. E pela primeira vez, desde que eu tinha chegado ali, ele não pareceu assustado. Pareceu aliviado. Continua no capítulo 4. Quando a verdade tem que andar escondida. Você conhece alguém que foi silenciado por ter descoberto a verdade? Comenta aqui. Continue 03.38, capítulo 4. Quando a verdade tem que andar escondida. Tem uma arte em carregar coisa perigosa sem que ninguém perceba. Mulher pobre aprende isso cedo. A gente esconde dinheiro dentro do sutiã, esconde mágoa dentro do sorriso, esconde medo dentro da voz firme. A gente aprende que certos tesouros só sobrevivem se ninguém souber que existem. Eu ia precisar de toda essa habilidade nos dias que vieram. Passamos a manhã inteira no rancho. Eu escrevi. Tonho falou. Pedi emprestado um caderno que ele tinha na mochila, um caderninho de capa preta com menos da metade das páginas usadas, e fui anotando tudo com o lápis que ele tinha, data por data, nome por nome, lugar por lugar. Ele falava devagar, às vezes parava no meio de uma frase, porque a memória doía mais do que ele esperava, e eu esperava, e depois ele continuava. Era um depoimento, informal, sem carimbo, sem testemunha oficial, mas era real. Tinha a força de coisa que aconteceu de verdade, e coisa que aconteceu de verdade tem um peso que depoimento inventado não consegue imitar. Quando ele terminou, eram quase 2 da tarde, e a garganta dele estava seca, e os olhos meus estavam ardendo de tanto concentrar. Fechei o caderninho. Coloquei dentro da sacola de pano, junto com o que restava dos biscoitos de Dona Conceição. E pensei, agora eu tenho uma arma estranha de papel e lápis, mas arma. O problema era o que fazer com ela. Eu sabia, porque não sou ingênua apesar de tudo, que chegar numa delegacia com um caderninho de capa preta ia ter o mesmo resultado que nada. Mulher sem terra, sem advogado, sem sobrenome de peso, chegando com história de fraude que envolvia nome de gente conhecida. Eu sabia como aquilo terminava. Terminava com ela na rua e o caderninho na gaveta de alguém comprometido. Eu precisava de algo mais. Precisava de alguém que tivesse razão para ouvir e capacidade para agir. Foi Tonho quem deu a ideia. Ele falou com hesitação, como quem não tem certeza se deve mencionar, mas mencionou assim mesmo. Tem um homem, um advogado, mas não é daqui não, é de Fortaleza. Ele trabalha com caso de terra, de família expulsa, esse tipo de coisa. Minha prima tentou falar com ele uma vez por causa de um terreno que perderam. E conseguiu falar. Não sei se resolveu, porque perdi contato com ela depois, mas ele atendia. Isso já é mais do que a maioria. Você tem o nome? Ele foi até a mochila. Mexeu no fundo, naquele lugar onde a gente guarda as coisas que não quer perder, mas não quer ter na vista. Tirou um pedaço de papel dobrado e gasto de tanto ser dobrado e desdobrado. Me deu. Eu li o nome. Dr. Aurélio Paz. Paz.
Que nome para um homem que vivia no meio de briga de terra. O problema seguinte era como chegar em Fortaleza. Não tinha dinheiro para ônibus, não tinha ninguém para pedir. Tonho tinha menos do que eu, o que já era muito pouco. Mas aí a vida fez aquela coisa que ela faz às vezes, quando a gente já está tão no fundo que a única direção possível é para cima. Ela abre uma fresta. A fresta, no meu caso, foi seu Valdemir. Seu Valdemir era um caminhoneiro de uns 60 anos que fazia a rota entre os municípios do interior e a capital toda semana. Eu o conhecia de vista, da época em que ele parava no mercadinho do seu Zé Barroso para tomar café e comprar cigarro. Era homem quieto, de poucas palavras, mas com um rosto honesto daqueles que a gente aprende a reconhecer. Quando voltei para casa de Dona Conceição naquela tarde, ela mesma trouxe o assunto sem eu perguntar. Disse que seu Valdemir passava na sexta-feira cedo, que ela já tinha combinado com ele de me dar carona até a cidade grande se eu precisasse, que ela tinha pedido como favor pessoal. Eu olhei para ela. Por que você fez isso? Ela encolheu o ombro com aquele jeito de quem não quer crédito por bondade. Porque seu Sebastião uma vez consertou minha cerca sem eu pedir e não quis receber nada. Disse que era coisa de vizinho. Ela entrou para dentro antes que eu pudesse responder. Eu fiquei parada no terreiro com aquilo no peito. Meu marido tinha plantado bondade que eu estava colhendo depois da morte dele. Às vezes, a generosidade de uma pessoa ecoa por muito mais tempo do que ela imagina. Na quinta-feira, eu voltei ao rancho para buscar Tonho, porque eu não ia sem ele. Ele era a testemunha. Ele era o que transformava um caderninho de capa preta em depoimento real. Sem ele, eu era só uma viúva com teoria. Com ele, éramos dois com verdade. Quando cheguei, encontrei ele do lado de fora do rancho, sentado numa pedra, olhando para o mato. Parecia que estava esperando, mas não por mim especificamente. Parecia que estava esperando por alguma coisa que ele mesmo não sabia nomear. Você vai ter que vir comigo, eu disse, sem rodeio. Ele não respondeu de imediato. Ficou olhando para o mato por mais um tempo. Eu entendi o que estava acontecendo dentro dele. O medo estava fazendo aquele barulho alto que faz quando percebe que está prestes a perder o controle. Medo é assim, fica quieto enquanto a gente fica parado. Quando a gente se move, ele grita. Eles podem me matar, ele disse por fim. Podem, eu concordei. Não ia mentir para ele. Se você ficar aqui, eles também podem. A diferença é que aqui você morre escondido e não muda nada. Se você for comigo, pelo menos a morte de Sebastião significa alguma coisa. Era cruel dizer aquilo. Eu sabia. Mas às vezes a verdade crua é mais respeitosa do que a mentira gentil. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois levantou da pedra, entrou no rancho e saiu com a mochila no ombro. Não disse nada. Não precisou. Saímos antes do sol, na sexta-feira. Seu Valdemir esperava na estrada com o caminhão ligado, uma cuia de café na mão e uma expressão que não fazia pergunta. Era o tipo de homem que aprendeu que tem situações onde a melhor coisa é não perguntar e só fazer. Subimos na cabine. Eu no meio, Tonho do lado da janela com a mochila no colo e os olhos na estrada. O caminhão saiu na poeira da manhã e eu vi pelo espelho retrovisor a estrada de terra sumindo atrás de nós. A fazenda invisível lá no fundo. O açude que eu não conseguia ver, mas sabia que estava lá. Quieto, guardando mais do que água. Eu apertei a sacola no colo. Dentro dela, o caderninho, o papel do Sebastião, as folhas que Tonho tinha nas paredes do rancho, que eu tinha pedido, e ele tinha tirado e dobrado com cuidado. Toda a verdade que eu tinha, pequena, frágil, de papel e lápis, mas real. A viagem foi longa. Seu Valdemir botou um forró baixinho no rádio e não tentou conversa, que foi uma misericórdia. Tonho dormiu depois de 1 hora, aquele sono pesado de quem não dormia direito fazia semanas. A cabeça dele foi descansando devagar no vidro da janela
E eu vi a tensão do rosto dele diminuir enquanto ele dormia. Ele parecia mais novo assim, parecia o homem de 30 e poucos anos que era, e não o homem assombrado que eu tinha encontrado no rancho. Eu não dormi. Fiquei olhando a paisagem mudar. O sertão seco dando lugar a cidades pequenas dando lugar a cidades médias. O verde ralo aumentando, as estradas alargando, o movimento crescendo, até virar aquele barulho contínuo de capital que a gente que cresceu no interior nunca aprende completamente a entender. E fui pensando em tudo que eu poderia ter feito diferente, se eu tivesse prestado mais atenção nos últimos meses de Sebastião. Se eu tivesse perguntado sobre as noites em que ele ficava quieto demais, se eu tivesse insistido quando sentia que ele estava carregando algo que não me contava. Mas aí me peguei nesse pensamento e o interrompi, porque eu conheço essa armadilha. É a armadilha da culpa que não serve para nada. A culpa que não corrige o passado, não muda o presente e só ocupa o espaço que a ação precisaria ter. Eu tinha passado a vida inteira carregando culpas que não eram minhas, pelo filho que foi embora, pelo marido que morreu, pela pobreza que ficou, como se tudo aquilo fosse falha minha, como se eu tivesse errado em algum lugar fundamental. Não, eu não tinha errado, eu tinha sobrevivido, e sobreviver, quando o mundo faz de tudo para te afundar, é em si uma forma de vitória. Chegamos em Fortaleza no fim da tarde. A cidade me engoliu com aquele barulho de cidade grande que parece hostil para quem não está acostumado. Buzina, motor, gente demais em calçada de menos, cheiro de mar misturado com cheiro de escapamento. Seu Valdemir nos deixou numa rua do centro e apontou a direção de um hotel barato que ele conhecia, daqueles que cobram diária e não fazem pergunta. Se precisar de volta, ele disse antes de sair. Me manda recado com a Conceição. Eu passo sempre. Eu apertei a mão dele. Era uma mão grossa, de trabalho, parecida com a de Sebastião. Eu apertei com força. O hotel era pequeno e cheirava a mofo e desinfetante, mas tinha cama e tinha porta com tranca, que era tudo o que eu precisava. Tonho foi pro quarto dele, que ficava no andar de cima. E eu fui pro meu, um cubículo com janela para um corredor interno que não deixava entrar nem ar, nem luz natural. Mas eu não estava lá pelo conforto. Assim que fechei a porta, sentei na cama, abri o caderninho e reli tudo do começo. Cada linha, cada nome, cada data, verificando se fazia sentido, se estava completo, se tinha algo que eu tivesse esquecido de perguntar a Tonho. Estava bom. Era o que tínhamos. Tinha que ser suficiente. Na manhã seguinte, fui atrás do Dr. Aurélio Paz. O endereço no papel de Tonho era de um escritório no bairro do Benfica, uma rua com árvores grandes que faziam sombra na calçada. O prédio era simples, sem placa dourada, nem recepção de mármore. Subimos as escadas até o segundo andar, eu e Tonho, com a sacola de pano na minha mão e o coração na boca. A sala do advogado tinha uma porta de madeira com o nome escrito numa plaquinha pequena, modesta, do tipo que não tenta impressionar. Eu bati. A voz que respondeu era de homem mais velho, grave, sem pressa. Pode entrar. Dr. Aurélio Paz tinha uns 70 anos, cabelos brancos cortados curto, óculos de aros grossos e um jeito de olhar por cima deles que não era arrogância, era atenção. A sala era pequena e cheia de papéis, daquele tipo de bagunça organizada que só o dono sabe onde cada coisa está. Nas paredes, fotos, famílias, grupos de trabalhadores rurais, documentos emoldurados, uma vida inteira de causa. Ele olhou para mim, depois para Tonho, depois de volta para mim. Sentem. Nós sentamos e eu coloquei o caderninho na mesa na frente dele. Ele leu devagar, sem interromper, sem fazer expressão. Virava cada página com cuidado, daquele cuidado de quem sabe o valor do que está lendo. Eu e Tonho ficamos em silêncio. Esperamos. Fui boa nisso a vida inteira. Esperar. Quando ele terminou, tirou os óculos, limpou a lente com a ponta da camisa, colocou de volta e nos olhou. Isso é muito sério, ele disse. Eu sei, eu respondi,
Vocês têm noção do tamanho do risco que correram trazendo isso até aqui? Temos, eu disse. Por isso trouxemos. Ele ficou me olhando por um segundo. E então fez algo que eu não esperava. Ele sorriu. Não o sorriso falso do homem de pasta que tinha aparecido na minha porta com o documento carimbado. Era outro tipo de sorriso. Era o sorriso cansado e honesto de quem passou a vida lutando contra coisa grande e ainda não desistiu. Me conte tudo, ele disse. Do começo, com suas palavras. Eu contei. Levei mais de 2 horas. Contei desde a segunda-feira, desde o açude, desde a botina, desde o papel. Desde o rancho e Tonho e a menina da farmácia e Dona Conceição e seu Valdemir e cada passo de cada dia, desde que aquele homem de camisa social tinha colocado um documento falso na minha mesa com sorriso de coisa ganha. Contei tudo, sem chorar, sem tremer, com a voz firme de quem ensaiou aquilo em silêncio por semanas. E quando terminei, a sala estava quieta. Dr. Aurélio ficou olhando pela janela por um momento. Depois voltou para mim. Dona Maria, ele disse devagar, eu já atendi muita gente nessa sala. Muita família que perdeu terra. Muita mulher que perdeu marido. Muita gente que perdeu tudo e chegou aqui com nada. Ele parou. Mas poucas chegaram com o que você trouxe. O quê? Prova, coragem e clareza. Saí do escritório naquela tarde com algo que eu não tinha entrado. Não era certeza de vitória. Vitória nunca é certa. E eu sabia disso. Era algo mais simples e mais profundo. Era a sensação de que eu não estava mais sozinha, que a verdade que eu carregava dentro do sutiã, colada no peito perto do coração por semanas, finalmente tinha outro lugar para ficar. Um lugar mais seguro, com capacidade de crescer e ser ouvida. Tonho ficou quieto enquanto descíamos as escadas. Na calçada, embaixo das árvores grandes que faziam sombra, ele parou. Eu olhei para ele. Obrigado, ele disse. Por quê? Por ter ido me buscar. Eu sacudi a cabeça. Foi Sebastião quem mandou. Eu só obedeci. Naquela noite, no cubículo de mofo e desinfetante, eu deitei na cama com o papel do meu marido nas mãos. Eu te amei todos os dias. Eu também, Sebastião. Cada um deles. E amanhã, quando o sol nascer, eu vou continuar fazendo a única coisa que sei fazer bem. Resistir. Continua no capítulo 5. O peso da verdade antes da tempestade. Você já precisou de um estranho para te dar a força que a família não deu? Comenta aqui. Continue 0340, capítulo 5. O peso da verdade antes da tempestade. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre a justiça, que ela é lenta. Não lenta como o rio no verão, que ainda anda, ainda corre, ainda chega em algum lugar. Lenta como água parada, lenta de um jeito que cansa, que desanima, que faz a gente duvidar se está se movendo ou se está só ficando no mesmo lugar com a ilusão de progresso. Eu aprendi isso nas semanas que se seguiram. E aprendi que resistir à lentidão é tão difícil quanto resistir à dor. Às vezes, mais. Dr. Aurélio trabalhou rápido no que dependia dele. Nos primeiros dias ele fez ligações, consultou colegas, verificou cada nome do caderninho contra registros públicos e documentos que ele mesmo foi buscar em cartórios de 3 municípios diferentes. Cada confirmação que ele trazia era uma peça a mais no quebra-cabeça, e o quebra-cabeça ia ficando mais claro, mais feio, maior do que qualquer um de nós tinha imaginado no começo. O esquema existia havia quase 12 anos. 12 anos de documentos falsos, de assinaturas forjadas, de famílias expulsas de terra que era delas de direito. Sebastião não tinha sido o primeiro a descobrir, mas tinha sido o único que tinha chegado perto o suficiente de provar, e por isso tinha morrido. Eu fiquei em Fortaleza. Não tinha para onde voltar, não do jeito que eu tinha saído. E Dr. Aurélio tinha pedido que eu ficasse por perto enquanto o processo tomava forma, porque ia ter momento em que eu precisaria assinar coisa, confirmar coisa, estar presente. O hotel de mofo e desinfetante foi ficando caro demais depois da primeira semana. Foi Dr. Aurélio quem resolveu.
Disse que tinha uma cliente antiga, Dona Fátima, professora aposentada, que alugava um quarto nos fundos da casa dela por um preço que era quase nada. Mulher sozinha, gostava de companhia, não fazia pergunta. Fui morar com Dona Fátima. O quarto dela era diferente do hotel em tudo. Tinha janela de verdade, que dava para o quintal com uma mangueira velha e um cachorro gordo chamado Biscoito, que passava o dia deitado na sombra e só se movia quando cheirava comida. Tinha uma colcha bordada na cama, daquelas que levam meses para fazer, cheia de flores vermelhas e amarelas. Tinha um cheiro de casa que o hotel não tinha, cheiro de comida feita com cuidado, de roupa passada, de vida vivida com atenção. Eu dormi melhor naquele quarto do que tinha dormido em meses e me senti culpada por isso. Culpa é uma coisa estranha. Ela aparece nas horas mais inesperadas, se instala nos lugares mais improváveis. Eu me sentia culpada por dormir bem enquanto Sebastião não dormia mais. Me sentia culpada por tomar o café da manhã de Dona Fátima, que era bom, com tapioca e queijo e café forte, enquanto ele não comia mais. Me sentia culpada por estar viva enquanto ele não estava. É uma lógica que não tem lógica, eu sabia disso, mas sentimento não obedece lógica. Senti assim durante muito tempo, aquela culpa surda de sobrevivente. Aquele peso que a gente carrega, não porque fez algo errado, mas porque simplesmente continuou existindo quando outra pessoa parou. Tonho ficou alguns dias ainda no hotel barato. E depois arranjou trabalho numa obra na periferia da cidade, carregando material. Ele aparecia no escritório de doutor Aurélio quando era chamado para confirmar detalhes do depoimento e às vezes passava na casa de Dona Fátima para tomar um café e trocar poucas palavras comigo. A culpa dele era diferente da minha. A dele tinha textura, tinha imagem específica, tinha som. Era o grito de Sebastião que ele dizia que ouvia às vezes quando estava quieto. Era o momento onde ele tinha travado e não tinha pulado e não tinha gritado. Uma noite, ele chegou na varanda de Dona Fátima com aquele rosto fechado de quem está carregando coisa pesada e disse: "Não sei se alguma vez vou conseguir perdoar eu mesmo." Eu fiquei olhando para ele por um tempo. "Perdoar não é esquecer", eu disse. "Perdoar é decidir que o erro não vai ser maior que o resto de você." Ele ficou quieto. Fácil falar. Nunca disse que era fácil. Só disse que é possível. Biscoito, o cachorro gordo, veio até ele e encostou o focinho na mão dele sem motivo aparente. Às vezes, o consolo vem de um jeito que a gente não esperava. As semanas foram passando. Doutor Aurélio foi construindo o caso tijolo por tijolo com aquela paciência de homem que aprendeu que pressa em processo judicial é inimiga da vitória. Ele encontrou mais 2 famílias afetadas pelo mesmo esquema. Gente que tinha perdido terra da mesma forma que eu, com documento falso e homem de pasta e sorriso que não chegava nos olhos. Uma dessas famílias tinha uma mulher chamada Gracinha. 38 anos, 3 filhos, marido vivo, mas sem trabalho desde que perderam a terra. Ela tinha os olhos do tipo que já viram coisa demais e aprenderam a não se espantar com mais. Quando o doutor Aurélio nos apresentou no escritório, a gente se olhou e não precisou de muita conversa para entender que éramos do mesmo lugar, não geograficamente, mas daquele lugar mais fundo que a geografia não alcança. O lugar de quem resistiu quando era mais fácil ceder. Foi Gracinha quem me contou sobre o jornalista, um rapaz chamado Felipe, de um portal de notícias de Fortaleza que cobria direitos humanos e conflitos agrários. Jovem, uns 20 e poucos anos, daqueles que ainda acreditam que jornalismo pode mudar coisa. Ela tinha tentado falar com ele meses atrás, quando ainda estava sozinha, mas sem prova suficiente ele não tinha como publicar. Agora era diferente. Agora tinha prova. Tinha caderninho de capa preta, tinha depoimento de testemunha, tinha 3 famílias, tinha advogado, tinha documentos verificados. Dr. Aurélio foi cauteloso quando eu trouxe o assunto.
Imprensa pode ajudar ou pode atrapalhar, dependendo do momento, ele disse. Cedo demais e eles entram em pânico, destroem prova, fogem. No momento certo, a pressão pública é o que garante que o processo não desapareça numa gaveta. E quando é o momento certo? Ele olhou para mim por cima dos óculos de aros grossos. Quando eu disser, eu aceitei. Aprendi a confiar naquele homem. O momento de perigo chegou numa terça-feira. Eu estava no quintal de Dona Fátima, ajudando ela a estender roupa, quando o telefone do corredor tocou. Ela atendeu. Voltou com o rosto diferente. É pro você. Diz que é urgente. Era Dr. Aurélio. Dona Maria, preciso que a senhora venha ao escritório agora. E venha pelo caminho de trás, pela Rua das Mangueiras, não pelo caminho de sempre. Desliguei. Fui. Pelo caminho de trás. Quando cheguei, ele estava de pé na frente da janela, o que era incomum porque doutor. Aurélio era homem de cadeira, de mesa, de papéis na frente. Virado para a janela, era sinal de que as mãos precisavam fazer alguma coisa enquanto a cabeça pensava. Alguém está perguntando por você, ele disse sem se virar. Na vizinhança do hotel, descrevendo a senhora. Um homem, não disse o nome, não deixou contato, ficou quieto por um segundo. Eles sabem que você está em Fortaleza. O silêncio que se instalou naquele escritório foi diferente de todos os silêncios que eu já tinha vivido. Era um silêncio com peso de decisão. Eu sabia o que ele estava dizendo sem precisar que ele completasse. Que a minha presença, a minha persistência tinha chamado a atenção de quem não queria ser exposto. Que a máquina estava se movendo para me silenciar do mesmo jeito que tinha silenciado Sebastião. Eu deveria ter sentido medo. E senti. Mas por baixo do medo tinha outra coisa. Uma espécie de raiva quieta, limpa, daquelas que não gritam, mas também não passam. O que eu faço? Perguntei. Doutor. Aurélio finalmente se virou. A senhora não faz nada, a senhora fica onde está, não muda a rotina, não demonstra que sabe que estão procurando. E o caso? O caso acelera. Ele voltou para a cadeira, abriu uma gaveta, tirou uma pasta que eu não tinha visto antes, mais grossa do que eu esperava. Eu estava esperando mais um documento para completar, mas o risco de esperar agora é maior do que o risco de avançar com o que temos. Vou protocolar amanhã de manhã. Protocolar onde? Ministério Público Estadual. E, simultaneamente, ele pausou. Vou ligar para o Felipe. Voltei para casa de Dona Fátima pelo caminho de trás. Prestei atenção em cada rosto que passou por mim na calçada. Cada carro que diminuiu a velocidade. Cada sombra que se movia errada. Não vi nada suspeito, mas aprendi que não ver não significa que não está lá. Naquela noite não dormi. Fiquei na cama olhando para o teto enquanto o biscoito roncava lá fora no quintal e Dona Fátima dormia com aquela tranquilidade de mulher velha que já passou pelo suficiente para não perder sono com o que não pode controlar. Eu fiquei pensando no Lucas, meu filho. Fazia tanto tempo que eu não pensava nele com aquela intensidade. Não é que eu tivesse esquecido, nunca esqueci. Mas a dor da ausência vai ficando mais opaca com o tempo, menos aguda, mais difusa, uma cor de fundo que a gente aprende a viver com ela sem que ela paralise. Mas naquela noite, talvez porque eu estava com medo de verdade, talvez porque medo aproxima a gente dos que perdeu, eu fiquei pensando no menino que tinha saído de mochila surrada, procurando uma vida que eu não conseguia entender. Onde estaria ele? Sabia que o pai tinha morrido? Sabia que a mãe estava aqui, nessa cidade grande, num quarto de casa de estranha, carregando verdade perigosa dentro do sutiã? Numa das gavetas do quarto de Dona Fátima, eu tinha encontrado na primeira semana um papel e um envelope. Ela disse que eu podia usar se precisasse. Naquela noite, eu usei. Não sei bem por quê. Talvez porque quando a gente está perto do perigo, sente necessidade de colocar palavra em lugar que dure. Talvez porque Sebastião tinha me ensinado, sem saber, que às vezes a gente precisa deixar mensagem antes que seja tarde. Escrevi para o Lucas. Não sei o endereço dele, não tenho como mandar.
Escrevi assim mesmo, coloquei no envelope, escrevi o nome dele na frente, guardei no fundo da sacola de pano junto com o caderninho e o papel do Sebastião. Não vou repetir o que escrevi. Tem coisa que é só de mãe para filho, mas escrevi. E quando terminei e fechei o envelope, senti algo que não sentia fazia muito tempo. Senti que eu estava inteira, não curada, não resolvida, não sem dor, mas inteira. Na manhã seguinte, Dr. Aurélio protocolou. Eu soube pelo telefonema dele, às 10 da manhã, com a voz mais firme do que de costume, daquela firmeza de quem fez a coisa que precisava ser feita e não tem mais como desfazer. Está feito, Dona Maria. Agora é esperar o sistema funcionar. E se não funcionar, então fazemos barulho suficiente para que não funcionar vire impossível. Felipe, o jornalista jovem, veio ao escritório no fim daquela tarde. Era exatamente o que eu tinha imaginado pelo que Gracinha tinha descrito. Jovem demais, magro, cabelo bagunçado de quem passa o dia esquecendo de pentear porque está pensando em outra coisa. Mas os olhos eram velhos, olhos de quem já viu coisa que a idade não justifica. Ele me olhou com aquele respeito cuidadoso de quem aprendeu que fonte de história pesada carrega peso de verdade e precisa ser tratada com cuidado. A senhora não precisa aparecer se não quiser, ele disse. Posso contar a história sem identificar. Eu apareço, eu disse. Ele levantou a sobrancelha. É perigoso. Eu sei o que é perigoso, eu disse. Viver escondida enquanto eles ficam na luz também é um tipo de perigo, o tipo que a gente não vê chegando. Ele me olhou por um segundo. Depois abriu o caderno. Me conta tudo. Contei. De novo. Cada vez que eu contava ficava mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Mais fácil porque as palavras já estavam gastas no lugar certo, já tinham encontrado a ordem que funcionava. Mais difícil porque cada vez que eu contava, eu revivia. E reviver dói sempre. Não importa quantas vezes. Felipe escreveu tudo. Fez perguntas boas, precisas, do tipo que vai direto no ponto sem enfeitar. Perguntou sobre a botina, sobre o papel, sobre Tonho, sobre o documento falso, sobre Dirceu, sobre os nomes. Quando ele saiu 2 horas depois, tinha o suficiente para uma matéria que ia fazer barulho. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. E olha que eu já tinha vivido dias longos. Era à espera de quem plantou e agora não tem mais o que fazer a não ser olhar para o chão e confiar que a semente sabe o que fazer. Mas a espera é diferente quando o que você plantou é perigoso. Quando você sabe que do outro lado tem gente que preferiria que você não tivesse plantado nada. Eu fiquei em casa de Dona Fátima. Ajudei a cozinhar. Varri o quintal. Sentei na varanda com biscoito no meu pé. Reli o caderninho 3 vezes como quem reza, como quem precisa confirmar que aquilo é real, que não foi sonho, que aqueles nomes e datas e fatos existem de verdade no papel e não só na minha memória dolorida. Eram reais. A matéria saiu numa sexta-feira. Dona Fátima foi quem me avisou, de manhã cedo, com o celular na mão, e uma expressão que eu nunca tinha visto nela. Mistura de susto e orgulho, como quando a gente vê algo pequeno fazer algo maior do que esperava. Você está aqui, ela disse, me mostrando a tela. Eu olhei. A foto era de um açude, não era o nosso, era uma imagem de banco de dados que Felipe tinha usado para ilustrar. Mas podia ser. Tinha a mesma quietude, a mesma superfície escura, o mesmo tipo de silêncio que guarda coisa. O título dizia: Viúva descobre esquema de grilagem após encontrar bilhete escondido pelo marido morto. Eu li a matéria inteira, 2 vezes. Felipe tinha escrito com cuidado e com honestidade, sem exagero, sem drama que não fosse o drama real da situação, que já era grande o suficiente. Tinha os nomes, tinha os documentos, tinha o depoimento de Tonho, identificado só como testemunha por proteção. Tinha o protocolo no Ministério Público, tinha o advogado, tinha minha foto.
Uma foto que Felipe tinha tirado no escritório de Dr. Aurélio com a minha permissão. Eu de lado, olhando pela janela, sem sorrir. Mulher de 43 anos, cabelos brancos antes do tempo, joelhos rachados de tanto ajoelhar na roça. Real, inteira. O telefone do corredor de Dona Fátima começou a tocar às 9 da manhã e não parou. Jornais, rádio, um canal de televisão. Um vereador que Dr. Aurélio tinha contatado previamente. Uma organização de direitos humanos que trabalhava com conflitos agrários. Pessoas que tinham lido e queriam saber mais. Pessoas que tinham lido e reconheciam a história porque tinham vivido versão parecida. Dona Fátima anotava recado com letra miúda num bloco de papel. Séria e eficiente como secretária de escritório, sem demonstrar cansaço, mesmo quando o telefone não parava. Quando eu olhei para ela com aquela cara de não saber o que fazer com tanto movimento, ela disse: "É assim que funciona quando a verdade finalmente acha a saída." Naquela tarde, Dirceu foi intimado. Dr. Aurélio me ligou com a voz contida, daquele jeito de homem que comemorou por dentro, mas manteve a face externa quieta. O Ministério Público abriu investigação formal. Mandaram intimação para o Dirceu e para o advogado do cartório. A polícia está atrás do homem de terno. Eu fiquei em silêncio. Dona Maria, estou aqui. A senhora entende o que isso significa? Entendo. Significa que a máquina virou. Pode travar, pode demorar, vai ter resistência. Mas virou. Desliguei. Fui para o quintal. Sentei na grama do lado de Biscoito, que levantou a cabeça, me olhou com aquela indiferença gentil de cachorro gordo e depois encostou o focinho no meu joelho e fechou os olhos de novo. Eu coloquei a mão no pelo dele e deixei vir. Deixei vir tudo que eu tinha engolido. O choro que não tinha saído no enterro, o choro do documento falso, o choro da mala com 18 anos de vida dentro, o choro da botina tirada fora do açude, o choro do papel com aquela letra torta de quem aprendeu tarde. Eu te amei todos os dias. O choro do Lucas que foi embora de mochila surrada, o choro de 43 anos de resistência que cansa, que pesa, que às vezes faz a gente quase cair. Quase. Chorei por um tempo longo. Biscoito não se mexeu. Ficou ali com o focinho no meu joelho, quente e quieto, como se soubesse que aquilo era necessário e que a única coisa que eu precisava naquele momento era que alguém ficasse. Quando o choro passou, o quintal estava igual, a mangueira velha igual, o sol igual, o cheiro de terra e grama igual. Mas eu estava diferente, não curada, não leve, não sem cicatriz. Diferente da forma que a gente fica quando larga no chão uma coisa que estava carregando há tempo demais. Mais vazia em certo lugar, mas estranhamente mais capaz de continuar andando. Naquela noite, pela primeira vez em muitos meses, eu dormi sem segurar o papel do Sebastião na mão. Coloquei ele com cuidado dentro da sacola de pano, do lado do envelope com o nome do Lucas, do lado do caderninho de capa preta, e deitei, e dormi. O que eu não sabia ainda, enquanto dormia naquele quarto com colcha de flores vermelhas e amarelas, era que na manhã seguinte aconteceria uma coisa que eu não tinha calculado em nenhum dos meus planos. Uma coisa que eu tinha desistido de esperar fazia tanto tempo que nem sabia mais que estava esperando. Continua no capítulo 6, o que a água guarda e o que ela devolve. Você já chorou de um jeito que pareceu uma limpeza? Que depois do choro você estava diferente? Comenta aqui. Eu quero ler. Continue 0344, capítulo 6. O que a água guarda e o que ela devolve. Tinha uma batida na porta. Não era o telefone do corredor, que eu já tinha aprendido a reconhecer pelo timbre metálico e pelo jeito que ecoava no corredor de madeira. Era batida de porta mesmo, porta da frente. 3 batidas espaçadas, daquele jeito de quem não quer assustar, mas precisa ser ouvido. Eram 7 da manhã. Dona Fátima ainda estava no quarto. Biscoito estava latindo baixinho no quintal, aquele latido indeciso de cachorro que não sabe se a visita é ameaça ou não. Eu me levantei,
Fui até a porta com o coração mais acelerado do que eu queria admitir, porque nos últimos dias, qualquer batida inesperada tinha aquele peso de possibilidade ruim. Cheguei perto da porta e perguntei sem abrir, como o Dr. Aurélio tinha me orientado a fazer. Quem é? Silêncio. E então uma voz que eu não ouvia há anos. Uma voz que eu tinha guardado no mesmo lugar onde se guarda as coisas que doem demais para carregar na superfície. Mãe, eu não sei quanto tempo fiquei parada com a mão na maçaneta sem conseguir abrir. Pode ter sido 2 segundos. Pode ter sido 2 minutos. O tempo faz isso quando algo muito grande acontece de repente. Ele estica ou comprime e a gente perde a noção de onde está dentro dele. Abri a porta. Lucas tinha 26 anos agora. Eu fiz o cálculo automático como mãe faz. Aquela matemática instintiva de quem contou cada ano desde que o filho foi embora. 26. 8 anos desde que ele tinha saído de mochila surrada pela estrada de terra. Estava mais alto do que eu lembrava, ou talvez eu tivesse encolhido. Tinha barba fechada, olheiras fundas, uma camisa de manga comprida que estava amassada do jeito de quem dormiu com ela. Trazia uma mochila no ombro diferente da surrada de antes, mas com o mesmo jeito de quem viaja com o necessário e não com o confortável. Os olhos eram os dele, os olhos eram iguais. Aqueles olhos que eu tinha olhado desde que ele era recém-nascido e aprendi cada variação deles, cada tom, cada sombra. E naquele momento os olhos dele estavam cheios. Nenhum de nós falou por um tempo. Ficamos ali na soleira da porta me olhando para ele e ele me olhando para mim, com 8 anos de silêncio e distância e perda e saudade, ocupando o espaço entre a gente como coisa física, como parede que precisava ser atravessada com cuidado para não desmoronar sobre nós dois. Foi ele quem se moveu primeiro, deu um passo, e então estava me abraçando. Eu não era mulher de abraço fácil. A vida não tinha me feito assim. Tinha me feito dura por necessidade, contida por sobrevivência, econômica com o que mostrava por fora, porque mostrar demais em certos lugares é fragilidade que vira alvo. Mas quando os braços do meu filho me envolveram naquela manhã de Fortaleza, na soleira da porta de Dona Fátima, com biscoito latindo lá no fundo e o sol ainda fraco de manhã cedo, eu não tive força para ser dura. Não quis ter. Segurei ele com os 2 braços. Segurei forte. Daquele forte que acumula 8 anos de distância, e a morte do pai, e a fazenda perdida, e a viagem de caminhão, e o rancho escondido, e o caderninho de capa preta, e os dias mais longos da minha vida. E ele me segurou de volta com o mesmo tipo de força. Dona Fátima apareceu no corredor atrás de mim, avaliou a situação num segundo, com aquela sabedoria de mulher velha que não precisa de explicação, e foi para a cozinha sem dizer nada. 5 minutos depois, tinha cheiro de café passando pela casa. Nós sentamos na mesa da cozinha, eu e Lucas, com a xícara de café na frente, e Dona Fátima fazendo o gentil trabalho de fingir que estava ocupada do outro lado da cozinha para nos dar privacidade. Lucas me contou. Tinha lido a matéria do Felipe num portal de notícias que compartilhavam nos grupos de trabalhadores rurais, onde ele estava, numa cidade do Mato Grosso onde vivia desde há 4 anos, trabalhando em cooperativa agrícola, tentando construir uma vida que fizesse sentido longe do lugar que ele tinha saído correndo quando era jovem demais para entender o que estava deixando para trás. Quando viu a foto, minha foto de lado, olhando pela janela, tinha parado. Tinha lido a matéria inteira. Tinha lido de novo e tinha comprado passagem de ônibus naquela mesma noite. 22 horas de viagem para chegar até mim. Por que você foi embora? Eu perguntei. Não era acusação. Era pergunta de verdade. A pergunta que eu tinha carregado por 8 anos sem resposta. Aquela pergunta que eu tinha aprendido a não fazer, porque fazer doía mais do que não saber. Mas agora eu precisava saber. Ele ficou olhando para o café por um momento. Porque eu era idiota, ele disse.
porque tinha 18 anos e achava que o mundo era simples, que era só sair dali e construir coisa nova e esquecer o que tinha ficado. Parou. E porque eu sentia que estava sufocando, mãe. Não por vocês, pela situação, pela pobreza, pela sensação de que não ia sair nunca daquele lugar. E eu tinha medo que, se ficasse, eu ia ressentir, e o ressentimento ia destruir o que eu tinha com vocês. Ele levantou os olhos. Mas eu errei. Eu errei no jeito que fui. Eu errei no silêncio que mantive. Eu errei em não voltar quando devia ter voltado. A voz dele quebrou na última frase. Eu olhei para ele, para o menino que tinha saído de mochila surrada, para o homem que tinha voltado de ônibus 22 horas por causa de uma foto num portal de notícias. Seu pai te amava, eu disse, todos os dias, até o último. Lucas fechou os olhos. Uma lágrima desceu pelo rosto dele, só uma, daquelas lágrimas contidas de homem que aprendeu a não chorar, e que quando chora, chora assim, uma de cada vez, como se precisasse ser econômico mesmo na dor. Eu sei, ele disse, e eu não estava lá. Não adiantava mentir, mas você está aqui agora. Ele ficou. Não foi conversa, não foi decisão anunciada. Foi acontecendo naturalmente, como acontecem as coisas que precisam acontecer. Ele foi ficando um dia, depois outro, ajudou Dona Fátima com uma torneira que pingava, consertou a portinhola do galinheiro que ela tinha no fundo do quintal, foi com ela ao mercado. E foi comigo ao escritório de Dr. Aurélio. Ouviu tudo. Os detalhes que eu ainda não tinha contado para ele, as partes mais duras, a botina, o papel, o rancho, o tonho, a matéria, a intimação. Ficou quieto a maior parte do tempo, com aquele jeito de quem está processando coisa grande demais para processar em tempo real. Quando saímos do escritório, na calçada embaixo das árvores grandes, ele disse, meu pai fez tudo aquilo e ainda pensou em você. Sim, que tipo de homem faz isso? Eu pensei antes de responder. O tipo que eu tive a sorte de conhecer. O processo foi longo. Não vou fingir que foi rápido ou fácil, porque não foi. E mentira não cabe nessa história. Foram meses. Meses de audiência e contra-recurso e advogado de defesa bem pago, que tentou desacreditar Tonho, que tentou questionar a autenticidade do caderninho, que tentou construir a narrativa de que eu era mulher manipulada por interesses escusos, que eu não entendia o que estava fazendo, que era simples demais. Cada vez que eu via aquilo, eu lembrava do homem de pasta com um sorriso que não chegava nos olhos, e ficava mais firme. Tonho foi testemunha formal 3 vezes. Cada vez que ele saía de uma audiência estava mais esgotado, mas também havia algo diferente nele, algo que ia crescendo lentamente como planta em rachadura de calçada. Uma postura, uma solidez, como se cada vez que ele contava a verdade em voz alta e oficial, um pedaço da culpa que carregava fosse ficando menor. Não sumia, mas ficava menor. Certa noite, saindo de uma das audiências, ele me disse, você me salvou, Dona Maria, não do perigo. Me salvou de mim mesmo. Eu sacudi a cabeça. Foi Sebastião. Eu só segui o mapa que ele deixou. Dirceu foi preso num dia de março. O homem de terno foi preso 1 semana depois, em outro estado, onde tinha tentado sumir. O advogado do cartório fechou acordo e entregou mais 2 nomes que ninguém esperava. Os documentos falsos foram anulados em série, e numa tarde de abril, quase 1 ano depois daquela segunda-feira que tinha começado tudo, Dr. Aurélio me ligou com aquela voz firme e contida que eu já sabia reconhecer. Dona Maria, a fazenda é sua. Eu estava no quintal de Dona Fátima quando recebi a ligação, sentada na grama do mesmo lugar de sempre, com biscoito no meu pé. Fiquei olhando para o telefone depois que desliguei. Por um tempo longo. Lucas estava do meu lado. Ele tinha ouvido a minha parte da conversa e entendia o suficiente. Me olhou, eu olhei para ele. E aconteceu uma coisa estranha. Eu não senti euforia. Não senti aquela alegria grande e barulhenta que a gente imagina que vai sentir quando a justiça finalmente aparece. Senti algo mais quieto, mais fundo, mais parecido com aquele tipo de paz
que só vem quando a gente finalmente larga no chão uma coisa que estava carregando faz tempo demais. Voltei para a fazenda Olho d'Água num sábado de manhã. Lucas foi comigo. Pegamos carona com seu Valdemir, que tinha ficado sabendo de tudo pela Conceição, e não cobrou nada e não perguntou nada, e só disse, quando paramos na estrada de terra que levava ao portão: "Bem-vinda de volta, Dona Maria." 3 palavras. Valeram mais do que discurso. A fazenda estava diferente de como eu tinha deixado. Dirceu não tinha cuidado do lugar, ou tinha deixado que não cuidassem, e o abandono estava visível em cada canto. A cerca caída em 2 pontos, o terreiro tomado de mato, a horta que eu tinha plantado do lado da casa, morta de seca e descuido, a casa com ar de casa que ficou sem dono por tempo demais. Mas era minha, era nossa, era o chão que Sebastião tinha tratado por 18 anos como se fosse filho. Eu entrei no portão com o peso disso tudo no peito. Lucas ficou perto de mim, mas sem me segurar. Ele entendia que aquele momento era meu, que tinha coisas que precisavam ser sentidas sem mediação, sem apoio, só o chão e a mulher que pisava nele e o peso de tudo que tinha acontecido para chegar ali. Eu caminhei devagar, pelo terreiro, pelo lado da casa, pelo caminho que levava até o pé de um buzeiro que Sebastião tinha plantado quando chegamos, que estava grande agora, cheio de galho torto e teimoso como ele. E então fui até o açude. A água estava quieta como sempre. Aquela quietude densa de água parada que eu tinha aprendido a conhecer como sinal de coisa guardada. O sol da manhã jogava uma luz dourada na superfície e fazia o açude parecer menos assustador do que tinha parecido naquela madrugada de agosto. Meses atrás, quando eu tinha chegado agachada e com medo e com o coração mais acelerado do que eu queria admitir. Eu fui até a margem, fiquei parada na beira, olhei para a água. Tem uma conversa que a gente tem com os mortos que não acontece em cemitério. Cemitério é lugar de despedida, de visita, de data marcada e flores levadas. A conversa de verdade acontece em lugares que eram deles, lugares que carregam o jeito que eles andavam, o cheiro deles, a memória física da presença deles no espaço. Ali, na beira do açude, era onde Sebastião tinha morrido, e era onde eu precisava falar com ele. Não falei em voz alta, nunca fui de falar com morto em voz alta. Mas pensei com aquela intensidade de pensamento que quando é muito forte a gente quase ouve de volta. Pensei, eu encontrei. Pensei, eu fui. Pensei, demorou, mas chegou. Pensei, você tinha razão sobre o Tonho. Ele viu tudo e ele contou. Pensei, a fazenda está de volta. Está aqui. O chão que você tratou como filho está aqui. Pensei, o Lucas voltou. Parei nesse pensamento por mais tempo. O Lucas voltou, Sebastião. Ele leu uma matéria num portal de trabalhadores rurais no Mato Grosso e comprou passagem naquela mesma noite e veio 22 horas de ônibus para me ver. É o tipo de coisa que você teria adorado saber. É o tipo de coisa que você teria ficado quieto, mas com aquele orgulho enorme que você não sabia esconder dos olhos. Eu sorri. Pela primeira vez em muito tempo, sorri sem esforço. Lucas apareceu do meu lado em algum momento. Ficou parado comigo na margem do açude, olhando para a água, sem falar. Depois de um tempo, ele disse: "Como você fez tudo isso, mãe?" Eu pensei antes de responder. "Não sei se foi coragem", eu disse. "Acho que foi mais cansaço. Cansaço de ter medo, cansaço de aceitar, cansaço de me sentir pequena quando eu não era pequena." Parei. Seu pai me deixou um mapa, eu só segui. Lucas ficou olhando para a água. E se você não tivesse encontrado a botina? Eu pensei nisso. Eu acho que ia encontrar outra coisa. Ele me conhecia. Ele sabia que eu ia procurar. Pequeno silêncio. Ele confiava em você. Sim, mais do que você confiava em você mesma. Aquilo me pegou de surpresa. Eu olhei para o meu filho. Ele estava olhando para a água, mas com aquela expressão de quem acabou de entender algo que estava tentando entender faz tempo. E eu percebi que ele tinha razão.
Sebastião tinha escondido aquele papel numa botina enterrada num açude, não só porque eu ia procurar, mas porque ele sabia que quando eu o encontrasse, eu ia ter o que precisava para continuar. Não era só uma mensagem, era um voto de confiança, era ele dizendo da única forma que tinha: eu sei quem você é. Mesmo quando você esquece, eu sei. Ficamos um longo tempo na beira do açude, eu e Lucas. O sol foi subindo e o dia foi aquecendo e os pássaros foram fazendo barulho no mato. E a fazenda foi acordando ao redor de nós com aquela vida lenta de lugar que sempre existiu e vai continuar existindo independente do que a gente faz ou deixa de fazer. Em algum momento, sem combinar, nós dois sentamos na margem. Eu tirei o sapato, coloquei os pés na borda da água. A água estava fria, limpa, aquela limpeza de água de açude do sertão que não é cristalina, mas é real, é viva, é daquele tipo que a terra conhece e precisa. Lucas fez o mesmo, 2 pares de pé na beira da água, mãe e filho, numa fazenda reconquistada. Na beira de um açude que tinha guardado segredo, e tinha guardado prova, e tinha guardado o amor de um homem que sabia que ia morrer e pensou na mulher antes de qualquer outra coisa. Tonho Meia-Lua voltou para a região alguns meses depois. Não voltou para a fazenda, foi morar no município, arranjou trabalho numa propriedade vizinha. Mas aparecia às vezes de tarde, sentava no terreiro, tomava café. A gente não falava muito, não precisava. Tinha coisa entre nós que estava além de conversa, daquelas coisas que só existem entre pessoas que passaram por coisa difícil juntas e sobreviveram. Ele casou no ano seguinte, me convidou para a festa. Eu fui. Dona Conceição soube de tudo pelos jornais e depois pela boca dos vizinhos, que é como as notícias chegam com mais detalhe no interior. Fui visitá-la antes de voltar definitivamente para a fazenda. Ela estava na varanda, como sempre, com aquele jeito de mulher que ficou tanto tempo parada olhando a estrada que virou parte da paisagem. Quando me viu chegando pelo portão, ela disse só: "Sabia que você ia conseguir." "Como sabia?" Ela encolheu o ombro. "Porque você tem o tipo de quietude que não é fraqueza, é acúmulo." Eu sentei do lado dela. Ficamos um tempo olhando a estrada juntas. Depois ela perguntou, com aquela voz de quem pergunta, mas já sabe: "E agora?" Agora. Eu penso muito nessa palavra. Agora é uma palavra pesada para quem viveu no passado por tempo demais. Para quem passou anos revivendo o que perdeu, o que foi, o que poderia ter sido diferente. Agora exige presença. Exige que a gente esteja aqui, nesse momento, nesse chão, nessa vida que sobrou depois de tudo que tentou levar. A fazenda foi se refazendo devagar. Lucas ficou. Não foi decisão anunciada com discurso. Foi acontecendo, dia por dia, até que ficou claro que ele estava ficando. Ele trouxe o que sabia da cooperativa do Mato Grosso, técnicas que Sebastião não conhecia, formas de trabalhar a terra que gastam menos e rendem mais. E eu trouxe o que eu sabia, que era tudo, cada palmo, cada pedra, cada sinal que o céu dava antes da chuva. A horta nasceu de novo do lado da casa. A cerca foi consertada, os 2 pontos caídos e mais 3 que eu nem tinha notado, mas Lucas viu. Um buzeiro do Sebastião continuou crescendo torto e teimoso, que era o único jeito que ele sabia crescer. Eu plantei uma coisa nova. Do lado do açude, num pedaço de margem mais alto onde a água não chegava, eu plantei um pé de ipê amarelo. Não foi calculado. Fui ao viveiro da cidade com Lucas para comprar muda de legume e saí de lá com um ipê amarelo no colo sem saber direito por quê. Mas sei agora. Ipê amarelo floresce antes das folhas. Fica pelado de galho e de repente aparece coberto de flor amarela do jeito mais improvável, mais teimoso, mais bonito que tem. Floresce no tempo certo, no tempo dele, sem pedir licença. Era o que eu precisava olhar toda manhã. O papel do Sebastião eu guardei. Não numa gaveta, não escondido. Guardei num porta-retrato de madeira que Lucas comprou numa feira, daqueles simples, sem enfeite.
Coloquei na parede da sala, do lado da janela que dá para o terreiro. Maria, o documento é falso. Procura Tonho Meia-Lua. Ele viu tudo, não vai sozinha. Tem gente grande envolvida. Me perdoa por não ter te contado antes. Eu te amei todos os dias, Sebastião. Todo dia eu passo por ali. Todo dia eu leio, mesmo sabendo de cor. Não por saudade só, embora seja por saudade também, mas porque é bom lembrar. É bom lembrar que amor de verdade não some com a morte, que ele fica, guardado em lugares improváveis, esperando o momento certo para aparecer. Que às vezes, o amor mais profundo que alguém demonstra por você não é no abraço, não é na palavra bonita, é no cuidado de pensar em você quando está sozinho diante do perigo e saber que você vai precisar de um mapa. Certa manhã, bem cedo, eu estava na beira do açude. Não por razão específica. Às vezes eu vou lá, fico na margem, coloco o pé na água fria, olho a superfície quieta. E naquela manhã eu percebi algo que nunca tinha pensado. A água do açude não parou de estar lá. Mesmo quando a fazenda estava nas mãos erradas. Mesmo quando eu estava longe. Mesmo quando tudo parecia perdido e sem volta. A água ficou, esperou, continuou sendo o que sempre foi. Água não desiste de ser água. Eu aprendi muita coisa nesses meses. Aprendi que justiça é possível, mas exige que a gente não desista antes de ela chegar. Aprendi que bondade aparece nos lugares mais inesperados, numa menina de farmácia que fala quase sem mover os lábios, num caminhoneiro que não pergunta e só leva, numa mulher velha que anota recado com letra miúda e faz tapioca de manhã. Aprendi que testemunha que corre com medo não é covarde, é humano. E humano que encontra coragem mais tarde vale tanto quanto quem a encontrou antes. Aprendi que filho que vai embora pode voltar, que não é sempre assim. Que muitas mães ficam esperando e o filho não volta. Eu sei disso. Sei que minha história tem um pedaço de sorte que não é universal e que não adianta fingir que é. Mas aprendi que a porta pode ficar aberta sem que isso destrua quem espera. Aprendi que mulher silenciosa não é mulher vazia, que silêncio às vezes é acúmulo, que cansada não é o mesmo que desistida, que engolir choro não é fraqueza, é estratégia de sobrevivência de quem aprendeu que tem horas que o choro precisa esperar o momento certo para sair. E quando sai, limpa. Aprendi, acima de tudo, que a vida não nos pede que sejamos heroínas. Não pede grandeza de discurso ou bravura de cinema. Só pede que a gente continue, um passo, mais um. Mesmo quando o passo dói, mesmo quando a estrada é de terra, e o sapato está descolando, e o sol está na cabeça, e ninguém está olhando. Continue. Porque do outro lado do continuar tem coisa que a gente não consegue ver de onde está. E às vezes tem açude. E às vezes tem botina, e às vezes tem letra torta de quem amou todos os dias. Hoje é segunda-feira, eu acordo antes do sol, como sempre. Coloco água no fogo para fazer café, como sempre. Olho pela janela da cozinha para o terreiro que vai clareando devagar, como sempre. E tem uma diferença pequena, que é também enorme. Hoje, quando eu olho pela janela, eu não estou esperando o fim de algo. Estou vendo o começo, todos os dias, o começo. Lá fora, o ipê amarelo está crescendo do lado do açude. Ainda pequeno, ainda fino, ainda com aquele jeito de muda que não sabe direito o tamanho que vai ter. Mas está crescendo, teimoso, no tempo dele, do único jeito que sabe crescer. Eu perdi meu marido, mas não perdi o que ele deixou. Não perdi a verdade, não perdi o filho, não perdi o chão. E não perdi, apesar de tudo que tentou me tirar isso, a capacidade de acordar de manhã e escolher continuar. Isso ninguém me tirou. Isso ninguém vai tirar. Fim.